Então, um bonjour para você aqui de Paris. E eu queria voltar ao assunto China, sistema penal, e fazer assim para aquela comparação geopolítica que a gente faz. Porque agora acabou de sair uma notícia que agora está repercutindo muito na Europa, que 11 membros de uma mesma família são condenados à morte na China por controlar campos de cyberescravos. E aqui, essa é a notícia da BBC, o tribunal chinês condenou à morte 11 membros dessa família notória, a família Ming, que dirigia centros de fraude em Mianmar, de acordo com a mídia estatal chinesa. Como é que funciona isso, Emanuel, se a gente for fazer um comparativo aí dos sistemas penais? Sônia, bom dia. Deixa eu te contar uma história, que eu acho que essa história, para mim, é a mais sensacional que aconteceu comigo. Eu estava em Beijing, e eu tinha um colega de turma meu de Harvard que eu não via 12 anos, tá? Ele é professor na Universidade Chinesa, sujeito brilhante. E ele foi me encontrar em Beijing e ele me levou um livro que ele escreveu em inglês com um professor americano. E, nossa, fiquei super feliz. Só que no almoço, todo mundo rindo, se divertindo, eu esqueci o livro no restaurante, tá? Eu voltei 1 hora depois ao restaurante para procurar o livro não estava lá. Eles olharam as câmeras, descobriram que uma pessoa, um cliente, havia levado o meu livro. Eles fizeram o pagamento por meio do WeChat, que é um aplicativo de pagamento, que infelizmente a gente não tem aqui, porque é um super app, serve para um monte de coisa, super fácil de usar. É ótimo. Então, a diferença dos aplicativos chineses é que, assim, ele não é tão bonito, né, a interface, mas eles são muito mais práticos, né? Enfim, são escolhas. E localizaram a pessoa, e a pessoa morreu de implorar lá para que eu não denunciasse a polícia que tinha pegado o meu livro. E eu nem me atentei que eu queria denunciar a polícia, eu queria o livro. Mas por que a pessoa teve esse medo? Porque, olha só, Sônia, ela se apropriou indevidamente de propriedade particular. Se você for na letra fina do Código Penal, podia enquadrar em furto, né? Então, essa pessoa sabia que se eu denunciasse, ela teria punição, por mais simples que fosse a subtração. Era, na verdade, não chega nem a ser um livro, é um livreto. Tinha, sei lá, 60 páginas, baixinho, pequenininho, aqueles livrinhos menor. Ou seja, a pessoa sabia que ela podia pegar um tempo em cana por conta de algo super simples, que no Brasil ninguém daria a mínima, provavelmente, né? Então, quando você para pensar nisso, significa que as pessoas entendem que o sistema funciona, elas têm medo da punição e isso molda o comportamento. Se eu não me engano, Aristóteles, né, dizia que o hábito faz a virtude. Então, a gente precisa entender que nós não devemos esperar escolher as pessoas certas para tudo na vida. Nós devemos criar um incentivo para que as pessoas erradas façam as coisas certas. Então, o que é o incentivo do ponto de vista da justiça criminal? É a punição rápida, certeira e pesada. Não significa injusta. Você tem que continuar tendo ampla defesa, você precisa continuar tendo contraditório, mas o processo não pode ir para a trilionésima instância só porque o sujeito que roubou 1 bilhão pode pagar 100 milhões de advogado e pode fazer todas as conexões políticas possíveis e inimagináveis em Brasília para garantir que ele passe uma interpretação maluca e tresloucada que não faz sentido para absolutamente nenhuma pessoa. A justiça é tão injusta que se ela precisa criar princípios que a Dona Maria e o seu João no meio da rua não conseguem entender, ela não é justa, porque a justiça precisa ser para todos. Sobre a questão de Mianmar, o que estava acontecendo é o seguinte: jovens chineses eram atraídos para Mianmar e também de outras nacionalidades, acho que teve até o caso de um brasileiro ou uma brasileira, e lá eles eram escravizados, colocados tipos em galpões, em que eles tinham que dar esses golpes virtuais. Quem nunca recebeu o e-mail do príncipe nigeriano dizendo que houve uma herança, né, que uma tia deixou com uns números, uns códigos de banco, essas coisas, né? Olha, eu tô morrendo, conheci você não sei onde, quero te deixar 5 milhões de dólares. Eu recebo um e-mail desse toda semana, tá? Se tudo fosse verdade, eu estava mais rico que Elon Musk. Então, essas pessoas eram levadas para esses galpões, Sônia, para cometer esses crimes e eram mantidas malnutridas, eram mantidas em alojamentos precários, elas apanhavam, sofriam ameaças de morte. E já fazia um tempo que as autoridades chinesas vinham investigando isso por conta de algumas pessoas que conseguiam fugir pela fronteira, conseguiam escapar. E agora veio a punição severa. Eu não concordo com a pena de morte, mas eu acho que nesse caso uma prisão perpétua valia bem. E o sistema chinês, Sônia, é importante a gente dizer, às vezes as pessoas pensam, todo mundo vai morrer. Não. A maior parte das vezes essas penas de morte, elas têm suspensão condicional da pena por 2 anos, período no qual o sujeito está em cana,
E se na cadeia ele tiver bom comportamento e não cometer nenhum delito na cadeia, e sim, você pode cometer delito na cadeia, né? Você pode bater em outro preso, você pode matar gente, você pode subtrair coisas. Se isso acontecer lá, Sônia, você tem a conversão, você tem a execução da pena de morte. Se em 2 anos o sujeito teve um bom comportamento, o sujeito tem a pena comutada para prisão perpétua. Se durante a prisão perpétua o sujeito mostra arrependimento, tem um bom comportamento, se mostra útil na prisão, ele pode ter a comutação da prisão perpétua para algumas décadas. Então não existe essa história de prisão, das pessoas morrerem automaticamente. Eu tenho visto muito em rede social, as pessoas falam às vezes de sistemas que não conhecem. A China é um país completamente diferente do nosso, eles têm escolhas institucionais totalmente diferentes das nossas, que não significa que é melhor ou que é pior, mas que nós devemos ser capazes de aprender com os exemplos que funcionam, particularmente a força da justiça criminal para coibir os crimes por meio do exemplo. É o que a gente precisa absorver de lá. Não outras coisas que às vezes não funcionam tão bem, como, por exemplo, pena de morte, pelo menos na minha visão. Eu sei que hoje, se você perguntar para a maioria da população brasileira, esmagadora vai querer a pena de morte, porque, para falar na linguagem popular, você está de saco cheio do cara que rouba para cervejinha. É isso aí. É o que a gente mais tem de retorno aí da nossa audiência. Professor